Então, boa noite a todos que estão aqui presentes, a todos que estão nos vendo e nos ouvindo pela internet. Então, eu começo agradecendo muito a Deus, a Jesus, a nossas entidades, nossos amigos espirituais, nossos guias, os protetores da casa, pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos. Hoje, procurando aprender um pouco mais, procurando conhecer um pouco mais sobre a espiritualidade. E já convido vocês a conhecerem o nosso trabalho. Então, eu sou o Ricardo Capuano, sou um dos fundadores e dos trabalhadores aqui da Casa União Espiritualista Alma Luz. Aqui a gente fica na rua Serra de Botucatu 2343. Nós estamos começando hoje de novo os trabalhos presenciais. Então, fica o convite para vocês conhecerem os nossos trabalhos pelas mídias sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, por todos os veios e as vias, e também virem presencialmente, verem direitinho os nossos trabalhos para poderem vir presencialmente conhecer a casa. Nós aqui, nós nos unimos pelos animais. Então, nós somos um grupo de várias religiões, de várias técnicas e trabalhos espirituais diferentes e energéticos diferentes que se uniram para trabalhar em favor dos animais, em favor dos nossos irmãozinhos menores, nossos irmãozinhos caçulas. Então, nós temos o trabalho de passe para os animais, nós temos o trabalho de cirurgia espiritual para os animais e temos o trabalho de vibração pelos animais. Então, quem quiser conhecer mais, entre em contato com a gente, que nós vamos estar passando para vocês como que vocês podem participar, como podem ajudar, quem quiser ser voluntário também, ajudar a casa também, fica o convite para todos. Hoje, nós vamos estar falando um pouquinho sobre mediunidade. Então, a mediunidade é uma coisa que ela é inevitável, É uma coisa que é um dom, para muitas pessoas. Para muitas pessoas ela é uma coisa que é difícil de lidar, que às vezes atrapalha, muita gente acha que é quase uma maldição, Mas na verdade, a mediunidade é como respirar, É uma coisa que assim a gente precisa. A gente pode aprender a controlar a respiração para ser uma coisa que nos acalma, que nos ajuda, que trabalha em favor da gente, ou a gente pode ser dominado por ela e ficar com pânico, e ficar com falta de ar e começar a ficar desesperado e aquilo atrapalhar a vida da gente. Então é uma coisa natural, como respirar, só que se a gente consegue aprender a controlar e aprender a se utilizar dela em favor da gente, ela traz saúde, ela traz paz, ela traz tranquilidade. Se você consegue, meditando, acalmar a sua respiração, acertar a sua frequência cardíaca, a sua frequência respiratória, você consegue alcançar um estado de paz e tranquilidade que nenhum outro meio consegue. Nenhum remédio, nada consegue fazer isso quando você sincronizar a sua respiração numa meditação. Então a mediunidade, ela é isso, ela é inevitável. Você pode ser espírita, você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser da religião que for. Se você é médium, você vai ser médium toda hora, em todo lugar, Existem vários graus de mediunidade, mas a mediunidade mais extensiva, mais comunicativa, mais aberta, você vai ser médium em qualquer lugar. Então você vai estar no bar tomando uma cerveja, você vai estar com um companheiro do lado espiritual, sugando a tua energia, sugando aquela cerveja junto. Você vai estar num templo, num centro, numa igreja rezando, possivelmente você vai estar com vários companheiros espirituais, ajudando aquela tua energia de oração, de fé, se estender, aumentar. Então você vai estar sempre sendo um meio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Hoje em dia, as crianças já têm mais liberdade, mais capacidade, mais meios de estudar, de aprender e de conseguir entender. Então, hoje em dia, se a criança já começa a ter um desenvolvimento, começa a ver espírito, começa a sentir espírito, começa a perceber, hoje em dia já é mais fácil de você lidar. No tempo, eu não digo no meu tempo, mas no tempo um pouco antes do meu, muitas vezes o pessoal pensava que a pessoa estava possuída pelo demônio, levava para exorcizar, batia, O próprio fundador da Umbanda, o que acontece? Eles consideravam ele como se fosse um doente,
né? Porque ele incorporava um preto velho, ele ficava de uma maneira esquisita, né? Ele ficava falando de um jeito esquisito, ficava corcunda, todo encurvado, e eles acabavam pensando que ele estava doente, tanto que levaram no médico, né? E foi se ver que era só mediunidade. Então hoje em dia, né, é importante, a pessoa que tenha na sua casa um adolescente, uma criança, e dá sinais de mediunidade, começa a instruir, começa a ensinar, começa a procurar orientar para que ela saiba lidar com isso, né? Então não é nenhum monstro, não é nenhuma maldição, né? É um dom, e se a gente for ver pelo tempo, o que acontece? Antigamente quem orientava os reis, que nem você vê aquele, agora está passando, esses dias está passando aquele José do Egito, né? Então ele adivinhava os sonhos e ele orientava o faraó do Egito. Ele era um escravo que ele foi considerado tão importante para o Egito que ele virou, né, o conselheiro do faraó. Por quê? Porque ele tinha mediunidade. Então você vê que durante os milênios de história do mundo, os médiuns sempre foram aqueles que orientaram os grandes líderes, né? Eles eram que eram consultados no momento de guerra, consultados no momento de dúvida, né? Então é um dom. E é uma coisa que a gente tem que ter uma felicidade de estar se enquadrando junto com esses grandes seres da história, né? Esses grandes personagens da história. Você vê, ele era um escravo, ele conseguiu adivinhar o sonho, né, do faraó, e ele acabou virando um homem de confiança do faraó, né? Então isso é muito interessante. Então a gente tem que valorizar isso e começar a transformar a mediunidade numa coisa boa para a gente também, né? Então assim, no começo é muito complicado, né? Qualquer médium que está começando, muitas vezes ele está desequilibrado, ele está perturbado, ele fica nervoso, ansioso, angustiado, né? E é tudo normal. Só que quanto mais você consegue controlar a sua respiração, consegue controlar a sua mediunidade, aprender a lidar com ela, mais fácil vai sendo você viver. Então, a pessoa está dormindo, aí vem um espírito do lado da cama, sufocada, que morreu de pneumonia, né? Aí você começa a entrar na sintonia daquele espírito, você começa a ficar com falta de ar, você começa a ficar desesperado, aquele desespero vai dando um desespero cada vez maior e você não sabe o que faz. Se você tem um estudo, se você tem uma orientação, se você tem alguém que te ensina, o que acontece? Você acaba sabendo que aquele espírito não está querendo te fazer mal. Ele simplesmente está perdido, está desnorteado, está angustiado porque ele desencarnou e não sabe o que está acontecendo. Então você pega e conversa com ele, vê o que ele precisa. Se ele não souber falar, não conseguir falar, reza por ele, e você rezando por ele, pedindo aos bons espíritos que o auxiliem, você está se auxiliando, né? Você tem que manter a calma. Então a mesma coisa na respiração. Se você fica com síndrome do pânico, você fica angustiado, você fica com algum desespero, você começa a ficar com a respiração difícil, vai faltando ar. A mediunidade é a mesma coisa. Se você começa a ficar desesperado, os bons espíritos não conseguem te ajudar. Então você tem que tentar manter a calma, manter a respiração tranquila, né? Pensar. Então aquele espírito não está querendo me fazer mal, então o que eu posso fazer para ajudar ele? O que eu posso fazer para me ajudar? Né? Então eu vou pedir orientação, vou rezar, vou pedir para algum mentor, algum espírito superior vir ajudar aquele espírito. Aí ele vai ser acolhido, vai ser levado, vai ser ajudado. Então você está se ajudando e está ajudando ele, né? Então numa situação de desespero, você consegue transformar numa coisa boa. Então isso é tudo estudo, né? Vejam, procurem ver no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. São livros de pergunta e resposta, não precisa você ler do começo ao fim. Você vai e procura a pergunta que você quer saber, a resposta está lá. Você vai, a dúvida que você tem, você vai e procura, a resposta está lá, né? Procure se orientar, procure fazer cursos, procure um centro para você trabalhar que seja de confiança, que seja um centro bom, que seja um centro que você possa desenvolver com tranquilidade, né? Quem já está numa fase mais agressiva da mediunidade, que está com uma necessidade mais instantânea de trabalhar, procura um centro que você possa trabalhar e estudar junto, né? Porque você imagina, você é uma ponta de lança
você é um dos jogadores de um time de futebol. Então o time de futebol se reuniu e falou assim, quem que vai para a Terra? Né? Então tem lá várias entidades, vários espíritos, falam assim, quem que vai na Terra para nos representar? Né? Então vai você. Só que nós vamos fazer a tua vida ser tranquila para você poder estudar, para você poder trabalhar, para você poder chegar até mais ou menos os 20 anos e você estar bem de vida para você poder ter tempo para trabalhar a espiritualidade, para a gente poder vir trabalhar com você incorporado, ou vir trabalhar com você inspirando você, ou vir trabalhar com você perto de você, vibrando na hora que você dá paz. Né? Então fica esse acordo. Aí a gente vem para cá, chega aqui, quando a gente está com 20 anos que já estudou, conseguiu estudar, conseguiu trabalhar, um emprego bom, conseguiu tudo. Aí quando chega na hora da gente dar a nossa parte, né, muitas vezes o que acontece? A gente fala, não, agora que eu consegui, eu vou aproveitar a vida. Né? E aí a gente esquece todos aqueles espíritos que ajudaram a gente até aquele momento e deixa eles na mão. Né? E não pode isso. Né? A gente tem que dar valor a eles, tem que fazer a parte da gente. A gente pode falar que não lembra? Pode. Mas a vida vai encaminhando a gente para uma situação que a gente vai acabar tendo que trabalhar ou procurando um meio de desenvolver essa mediunidade. Porque aquilo já foi combinado. Né? Então muitas vezes acontece isso. Né? A pessoa tem uma ajuda enorme dos espíritos, quando chega na parte dela ajudar os espíritos a trabalharem e evoluírem junto com ela, ele abandona. Né? Então é muito importante a gente dar valor a essa parte espiritual, essa parte nossa de desenvolvimento, de estudo, de religiosidade. Né? Então, o que eu peço para vocês? Que vocês estudem, procurem estudar, procurem se orientar, procurem se informar. Muitas situações são complicadas mesmo. O desenvolvimento mediúnico não é fácil. Tem hora que a gente passa por umas situações bem difíceis, bem complicadas. Né? Às vezes a gente vai num lugar que tem muito espírito pedindo ajuda, muito espírito desorientado. A gente passa mal mesmo. Né? Se você souber lidar, você não passa mal. Né? Mas se você vai de cara aberta, sem nenhum cuidado, você passa mal. Então por isso é importante você aprender a se proteger, aprender a lidar com aquela situação. Né? Então tem tudo meios de você lidar com a mediunidade que você acaba sendo útil em vez de sendo um estorvo, né? Em vez de sendo uma vítima. Né? Então é importante a gente estudar. Tem lugares que são mais propícios? Tem. Né? Se você for no bar, o que você vai encontrar no bar? Se você for no cemitério, o que você vai encontrar no cemitério? Né? Um monte de espírito procurando ajuda. Se você for numa igreja, né, o que você vai encontrar? Um monte de espírito procurando ajuda. Porque quando você desencarna, qual lugar que você vai procurar ajuda? Ou na igreja ou no hospital, né? Se você não percebeu que desencarnou. E se você está acompanhando o teu corpo, você vai ficar lá perto do cemitério. Então são lugares que são propícios mesmo. Então se prepara quando você vai para lá. Né? Faz uma oração, faz uma mentalização, estuda para poder saber o que você pode fazer para se proteger. Né? E se puder, procure um centro, né? Procure um centro para trabalhar, procure um centro kardecista, um centro de Umbanda, né? Procure um lugar que você se sinta bem, esotérico, né? Espiritualista, e vai desenvolver, porque não é só você que está desenvolvendo. Todas aquelas entidades que trabalham junto com você, elas têm a oportunidade de estar ajudando o próximo também, e com isso também elas estão evoluindo e se desenvolvendo. Porque não tem um final do desenvolvimento, né? Só Deus que é tudo, mas todos os outros, eles estão desenvolvendo, né, para ir crescendo. Então a gente tem que ir desenvolvendo. O que mais que eu falo para vocês sobre mediunidade? A mediunidade, ela é uma bênção, né? É complicado quando a gente está com a mediunidade descontrolada, principalmente quem tem a capacidade de sentir. Né? Então, quando você tem capacidade de sentir, se vem um espírito que morreu de pneumonia, você sente a pneumonia dele, a falta de ar, o desespero. Se foi um que morreu atropelado, você sente a dor, os ossos quebrados, você sente tudo aquilo lá. Se for um outro que morreu de tiro, você sente o medo, o desespero, a angústia. Né? Então, você tem que aprender a lidar com essas coisas. Com o estudo, você acaba aprendendo a separar o que é seu e o que não é seu. O autoconhecimento também é muito importante. Você acaba aprendendo a separar o que é você e o que não é você. Então você acaba percebendo que tem um espírito perto de você.
E tem situações que elas podem ser resolvidas em 5 minutos, em 10 minutos, em uma semana, em 15 dias, ou às vezes ela leva uma vida inteira para ser resolvida. Então tem muitos e muitos casos que às vezes algum espírito desencarna com algum problema, né? Tinha uma moça que era enfermeira, aí ela trabalhava no hospital e o menino desencarnou com pneumonia e grudou nela, ficou perto dela. E ficou uma semana, aí ela começou a ficar com um problema respiratório, sentindo mal, falta de ar, foi no médico, não achou nada, ficou 15 dias, aí começou já a aparecer um reflexo, né, no próprio perispírito dela, começou a aparecer já um problema respiratório, ficou 6 meses, aí já tinha pneumonia, já tinha a mesma coisa que o menino tinha, né, até que um dia encontrou um centro ou um médium, aí o médium foi lá, conversou com o menino e falou assim, olha, você não precisa ficar aqui encostado nela, a gente vai chamar tua mãe e tua mãe vem te buscar. Aí conseguiu fazer a mãe dele vir, né, desencarnada, receber o menino e levar embora. Aí pronto, a moça, né, praticamente se curou. Então, são coisas que a gente precisa perceber primeiro o que é nosso e o que não é, né, o que é sentimento nosso, o que é emoção nossa, o que é pensamento nosso e o que não é, e procurar ajuda, né? Procurar saber lidar. Se você não sabe lidar, pelo menos procurar ajuda. Senão você fica 10 minutos, fica meia hora, fica um dia, fica 2 dias, fica 5 dias, fica 6 meses, fica 1 ano, fica 2 anos. Tem um amigo nosso que ficou 7 anos com o espírito vagando em volta dele. 7 anos, um espírito que morreu dentro de um lago, afogado. Um dia eles passaram perto do lago e eles são médicos. O médium no mundo espiritual é como se fosse um fogo, uma lâmpada, um fogo quentinho, né? Então o espírito está desesperado, ele vê aquele fogo quentinho passando, ele se sente bem, então ele vai ali perto e se apega naquela pessoa. Então ele ficou 7 anos, né? Era um espírito que tinha morrido afogado. Aí um dia ele chegou pra gente e tal, aí a gente conversou com ele, precisa ficar... Você pode ser encaminhado, vai ser auxiliado, vai ser ajudado, né? E com isso foi ajudado e foi embora. E a pessoa que tinha aquele medo, aquela angústia, um monte de sentimento do afogado, né? Aquele sentimento de desespero, de estar morrendo afogado, que sentia todo dia, tomava remédio para depressão, remédio para angústia, remédio para síndrome do pânico, não precisava mais tomar. E era tudo por causa daquele espírito que estava lá perto dele. E uma pessoa que é médium, se isso tivesse percebido, tivesse ajudado, né, não precisava passar por tudo aquilo. Então são coisas que a gente precisa, do nosso próprio bem, né, ir aprendendo, e desenvolvendo, e conhecendo. Hoje em dia tem muita informação, né? Antigamente a gente estava falando para vocês, tinha gente que apanhava de Bíblia, né, para fazer exorcismo, para tirar os espíritos de cima da pessoa. Tinha gente que ia para o manicômio, que ia para o psiquiatra, que ia para o psicólogo, que ia para o manicômio mesmo, levava eletrochoque, né, por causa que não se tinha essa abertura, né, de poder conversar, de poder estudar, de poder saber. Né, muita gente era tratada até hoje é tratada com um monte de remédio, né, porque não se percebe que é a mediunidade que está aflorada. Né. Então isso é importante, né, a gente começar a perceber e começar a desenvolver, estudar e aprender. Né. Então isso é muito importante. E quais as ferramentas que a gente tem, né, para estar desenvolvendo, para estar aprendendo, para estar se protegendo e usando a mediunidade da maneira correta? Uma coisa muito importante, né, evangelho no lar. Então procurar fazer evangelho no lar, colocar um copinho para cada ser da casa, pode pôr um para você, um para a filha, um para o filho, um para o esposo, um para a planta, um para o cachorro, um para o gato. Se tiver um peixinho, põe lá um copinho para depois diluir na água do peixinho. Né? E faz uma abertura no livro ou Espírito, ou Espiritualista, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo a Bíblia, e lê, faz uma discussão entre vocês, e depois cada um bebe a sua aguinha ou distribui para cada um. O que acontece quando você está fazendo isso? Fazer sempre na mesma hora, no mesmo horário, no mesmo dia da semana. Você está abrindo a sua janela para que os bons espíritos venham, façam uma limpeza na casa, façam uma limpeza em vocês, né, e deixem energias boas para aquela semana vocês estarem bem. Está protegendo vocês, está protegendo seus bichinhos, está protegendo a casa, está protegendo até os espíritos, às vezes desencarnados, familiares que estão por ali, estão sendo protegidos também. Então é importante fazer o evangelho no lar.
importante? Estudar. Quando você sabe o que está acontecendo, você não fica desesperado. Então é importante estudar. Se você não está percebendo uma situação que você não entende, vai lá, procura. Tem na internet, procura sempre assim, uma fonte que seja saudável e procure sempre filtrar. Então tem muita coisa que parece uma coisa e é outra. Que está escrito meio esquisito, mas que no fim tem uma parte boa e uma parte que não é. Então procura filtrar. Mas procura pegar Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, a Gênese é maravilhosa, essa parte de Kardec é maravilhosa, a parte de Chico Xavier é maravilhosa, André Luiz tem uma sequência de livros de estudo que você aprende muita coisa, e assim, mais fácil, que é com historinhas, contando convivência, com depoimentos, está muito tranquilo. Então procura basear nesses principais, que aí você já vai conseguindo criar uma maneira de você filtrar o que é certo e o que é errado. Então você pode confiar no Kardec, você pode confiar no Chico Xavier, você pode confiar nesses que são grandes e são médios e são desenvolvedores do espiritismo e da espiritualidade de uma maneira bem consciente. A partir daí, depois, se você quiser ler outras coisas, você já lê que você vai ter a capacidade de saber o que é a realidade e o que não é. O que é muitas vezes o próprio pessoa que está falando e o que é a orientação mesmo dos espíritos. Procurar fazer cursos, se for possível, procurar trabalhar no centro, procurar ajudar, mesmo que seja só para ver, só para conviver, então procurei ir atrás. E sempre procurar usar o filtro mesmo, Por quê? Porque tem muito médium que interfere na comunicação dos espíritos, tem muito dirigente que passa a sua verdade como se fosse o espiritismo, que passa a sua verdade como se fosse a Umbanda, Então, tomar muito cuidado, estudar, filtrar, sempre procurar. O pessoal passa a sua espiritualidade como se fosse a verdade. Então, tomar muito cuidado e formar dentro de vocês a espiritualidade de vocês, a religião de vocês. Então, o estudo, a prática, Então, procurar, se vocês já têm condições de praticar, e na verdade, se você tem boa intenção, você tem amor no coração, você tem a vontade de ajudar, você já tem a condição de estar ajudando num passo, de estar ajudando, auxiliando um passe, Agora, se você quer aprender e ter mais condições, procura fazer um curso de Reiki, procura fazer um estudo maior, e vai fazendo os cursos de passe, vai desenvolvendo. Mas se você tem a boa vontade, o amor, com certeza você vai estar ajudando se você for fazer o passe, se você for auxiliar. Então isso que é o mais importante. E procurar se conhecer. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe o que é nosso. Então você começa a ter pensamento de morte, pensamento de eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa feliz, eu já tenho planejado as coisas para daqui 5 anos. De repente começa a aparecer pensamento de suicídio, pensamento de morte, pensamento de fazer alguma besteira. Começa a perceber que isso não é meu. Poxa, como é que eu vou pensar em me matar agora se eu já fiz plano para 5 anos? Como é que eu vou pensar em me matar agora se eu já estou pensando no emprego que eu vou ter, em me formar e não sei o quê? Não é meu isso. Então, da onde que veio? Mesmo que você não consiga perceber de onde vem isso, começa a rezar para aquele espírito que está trazendo aquilo para a tua cabeça, seja ajudado. Porque às vezes é um espírito que se suicidou, às vezes é um espírito, às vezes é uma pessoa perto de vocês no ambiente que está pensando naquilo, Então procurar pensar em ajudar aquela pessoa que você vai estar se ajudando também. Ajudar aquele espírito, Então quanto mais você se conhece, melhor é, Então você sabe que você não vai estar tendo aqueles pensamentos, então aquilo não deve ser teu. Então procura de onde está vindo, procura ajudar, E ter a humildade de ir procurando e ir aceitando, Então ir procurando mesmo orientação e aceitando. Tem muitos meios hoje em dia, de procurar se informar e não ficar com medo. A gente fala que o médium tem que ter firmeza. A firmeza do médium é você não se deixar levar pela situação, pelo medo da situação. Muitas vezes a gente encara coisas que não são bonitas de ver, não são fáceis de lidar,
são coisas que a gente quase não acredita de imaginar que uma pessoa pode ter feito para outra. Mas a gente tem que estar firme ali para ajudar aquele espírito que está aquele espírito que está desenrolando aquela situação, para não estar atrapalhando ele, né? Então a gente tem que estar firme. Outra coisa, todo médium vai ter dúvida. Então todo médium vai pensar assim: será que sou eu que estou falando? Será que é o espírito? Será que sou eu que estou ficando doido e estou vendo coisa que não existe? Será que sou eu que estou... é o meu subconsciente que está me falando? Vai ter essa dúvida, isso é normal. Se você for ver entrevista de todos os grandes médios, a vida inteira eles tiveram dúvida, né? Porque isso é uma coisa normal. Então, não importa se você está tendo dúvida, importa que se aquilo é uma coisa que é para o bem do outro, vai e participa, vai e faz, né? Procura ter, quanto mais você vai desenvolvendo, mais certeza você vai tendo que aquilo é seu ou não é, e se aquilo é do espírito ou não, e se vai fazer o bem para o outro, né? Quanto tempo que nós temos? Mais 10. 10 minutos. E o que mais? E a mediunidade é uma bênção. Se a gente for ver, quando você convive, quando você trabalha com um espírito que ele é muito mais elevado que você tem uma sensação tão boa, tão alegre, tão feliz, uma sensação de energia tão pura, uma sensação de energia tão elevada, que você quer ficar com aquela energia para sempre, né? Então, quando um preto velho vem na Terra e você sente a energia dele, quando um mentor espiritual vem, você sente a energia dele, quando vem uma entidade de luz e você sente aquela energia boa, né, você quer continuar com aquilo sempre. Então aquilo é uma bênção, né? Você poder compartilhar o seu corpo, o seu pensamento, a sua energia com um ser que é muito melhor que você, é uma bênção, né? E do mesmo jeito que você compartilhar o seu corpo, a sua energia com o espírito que está deficiente, com o espírito que está angustiado, com o espírito que está debilitado, que está precisando de ajuda, é uma coisa difícil, né? Porque você acaba sentindo aquilo que aquele espírito está sentindo. Mas você trabalhar com as entidades, né, de luz, de amor, de carinho, é uma coisa maravilhosa, né? Então, é uma bênção para a gente. A gente tem que aprender a ficar o menos possível, né, lidando com os espíritos que estão precisando de ajuda e sentindo aquilo que eles sentem, e ficar o máximo possível com aqueles que são bons e são elevados, para a gente estar canalizando a energia deles, para a gente poder ajudar aqueles que estão em volta, né? Então, eu vou terminando por aqui. Eu queria agradecer a todos que estão ouvindo e vendo a gente aí pela internet, e peço a todos assim: procurem estudar, procurem orientar os seus filhos. Hoje em dia a gente tem muita criança de 10 anos, 12 anos, 15 anos vendo espírito, muita criança nova vendo espírito ficando assustada, que o espírito vem de noite e fica lá junto com a criança. Levem a sério essas coisas, levem a sério a situação, oriente seu filho, oriente sua filha, né? Procure um lugar, se você não tem capacidade para estar explicando, ou mesmo que você tenha, mas procure sempre um lugar que possa estar desenvolvendo, possa estar ajudando aquela criança. Hoje em dia os adolescentes, eles não percebem, mas eles sentem entram naquela vibração da própria cobrança da adolescência e começam a aproximar espíritos obsessores, espíritos revoltados, espíritos suicidas, né? E ficam instigando eles a se matarem, a se mutilarem, a se humilharem, né? Então procurem orientação espiritual, procurem orientação psicológica, sim, porque muita parte deles, para eles estarem atraindo, é muita parte psicológica, mas também orientação espiritual, né? Fica muito difícil você querer sair de uma situação que um monte de espírito estão puxando contra, né? Toda hora você está ouvindo pensamentos ruins, pensamentos deletérios, né? Então procurar uma orientação espiritual também. E médium é médium em qualquer lugar, não adianta fugir, não adianta fazer promessa, não adianta se esconder, não adianta... Uma vez tinha uma médium que ela viu o espírito, saiu correndo e fechou a porta. O espírito atravessa a porta, não adianta se esconder atrás da porta, né? Então, não adianta se esconder atrás da porta, o espírito ele passa, né? Então, não adianta fugir. O importante é saber lidar. Quando você foge, você está angustiado com medo, ele se aproveita, você fica desequilibrado. Se você enfrenta a situação e aprende a lidar, você controla a situação, você transforma aquilo numa fonte de alegria, de cura,
saúde, de auxílio para aqueles espíritos necessitados, né? Então é importante. Então eu me despeço a todos, agradecendo a todos que estão ouvindo e vendo a gente, e peço que vocês continuem nos acompanhando no Instagram, no Facebook, tem um grupo também de oração e vibração espiritual, né? Então fica o convite para vocês. União Espiritualista Alma Luz, para que vocês participem, né? Muito obrigado.